E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal Metamorfose. Não chore, meu filho, não chores, que a vida é luta reída, viver é lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, que os fortes e bravos só pode exaltar. Esse pequeno trecho do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias é muito cantado nas corridas e marchas dentro da caserna. Sempre que eu cantava essa música e essa canção, eu lembrava do meu bom e velho pai. Eduardo Libório, um talentoso alfaiate que conquistou com a costura o melhor de todos os troféus. Ver seus filhos bem criados e encaminhados e preparados para combater esse bom combate que é a vida. O sucesso de um filho, com certeza, é o melhor de todos os troféus para um pai. Hoje eu irei compartilhar com vocês alinhavos da vida. Alinhavos são costuras internas feitas por agulha e linha com pontos largos para guiar aquela costura definitiva. Dessa mesma forma eu vejo a história do meu pai. Passou a vida toda alinhavando, sem conseguir terminar a sua costura que havia planejado quando saiu de Salvador. Para mim, meu pai é um vencedor. Ele fez com que esse alinhavo guiasse seus filhos para que seus filhos sim terminassem a costura. Um baiano nascido em Juazeiro da Bahia em 20 de dezembro de 1920. Na década de 50, em Salvador, ele trabalhava numa alfaiataria aqui na Baixa do Sapateiro, na Cidade Baixa. Minha mãe, por ser a filha caçula, num total de 14 irmãos, todos nascidos ali na Serra de Itiúba, um distrito do Nosso Senhor do Bonfim, aqui no sertão baiano. Nessa mesma época, minha mãe morava com a sua irmã, a Dinda. A Dinda era casada com o tio Alberto e vinha a ser o sócio do meu pai nessa alfaiataria. Foi desta forma que minha mãe conheceu meu pai. Se tornaram então uma só carne em 8 de outubro de 1951. O primogênito, o Paulo, nasceu em 1952. Na verdade, ele estreou em Salvador. Paulinho era o sucesso total e o queridinho de todas as tias. Em 1954 vinha a Cristina, mas em 1955 uma decisão do meu pai ia mudar um pouco essa história. Resolveu sair, largar tudo e partir para a capital do Brasil, Rio de Janeiro, em busca de melhores oportunidades. Minha mãe pegou seus 2 filhos e retornou para Itiúba. Meu pai saiu daqui de Salvador em junho, deixando minha mãe grávida sem saber. Em 1956 nasceu Márcia, lá na Serra de Itiúba. Talvez o erro do meu pai foi ter decidido partir para uma costura sem fazer um bom alinhavo, sem se preparar, sem planejar. Apesar de ter uma família bem-sucedida aqui em Salvador, ele resolveu tocar a sua vida sozinho, sem ajuda de ninguém. Se lançou nesse espaço vazio do desconhecido e o resultado dessa ousadia foi que acabou não alcançando o seu sucesso profissional que tanto sonhava. Na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, ele era apenas mais um nordestino em busca de uma grande oportunidade na capital promissora. Se tornou então um autônomo, fazia seus serviços avulsos, morava numa pensão ali no Largo do Respeito, lá em Bento Ribeiro. Fazia alguns serviços pontuais, mas o que mais me marcou e o que mais marcou, que era o sustento real da família, foi uma grande alfaiataria de renome lá na Rua da Alfândega. Seus serviços não eram bem remunerados. Os alfaiates eram, na verdade, explorados, pois recebiam alguns vinténs para fazer excelentes ternos e fardas que eram vendidos por muito mil-réis para grandes clientes exigentes. O combinado com minha mãe seria que, quando ele conseguisse estabilizar financeiramente, iria trazê-la para o Rio de Janeiro. Passaram-se 3 anos e nada dessa prosperidade chegar. Então minha mãe, uma outra audaciosa, decidiu se jogar também nessa aventura. Em 1958, ela remete uma carta avisando: estou a caminho, estou chegando. Imagine como era a comunicação daquela época. Quando meu pai recebeu esta carta, segundo ele conta, minha mãe já estava ancorada no porto do Rio de Janeiro. Ela veio em um navio cargueiro, foram 14 dias de viagem, trazendo Paulo, Cristina, Márcia e ainda uma adolescente, Lourdes, que poderia ajudá-la nessa viagem e nas atividades domésticas. Com isso, a dificuldade só aumentou.
Meu pai teve que sair da pensão e procurar uma casa para alugar. Minha mãe chegou em fevereiro de 1958 e em outubro nascia Jaciara, a carioca que se diz o fruto do amor, o fruto da saudade. Depois, na sequência, vieram Sinai e Isaías em 1964. Minha mãe, aos 48 anos de idade, achando que já estava na menopausa, pois já estava 7 anos com a fábrica fechada, sentiu então mexer na barriga o temporão, a rapa do tacho, como ela dizia. Então, em 1971, meu pai já com 51 anos, com a carreira sem deslanchar, e minha mãe com 48, nascia Fernando Libório. Agora eram 10 bocas para alimentar. Nessa época, Paulo já estava servindo no exército e só ficou sabendo da gravidez da minha mãe quando a barriga já estava bem grande. Ela escondeu o tempo todo com vergonha, pois era mais uma boca para alimentar. Com exceção do Paulo, que nasceu aqui em Salvador num hospital, os demais nasceram em casa, com parteira. Como no meu caso, a gravidez era de risco, eu também tive que nascer no hospital. Carlos Chagas e Marechal Hermes. Quando eu nasci, eles já estavam morando em um barraco que eles compraram com muito sacrifício, ali na rua Nabuco de Araújo, uma comunidade que crescia ao redor de Vila Valqueire, um bairro mais nobre. Nesse barraco de madeira com chão batido, eu vivi os melhores momentos da minha vida, da minha infância, sempre descalço, sem camisa, com as canelas russas, solto pelas ruas das redondezas do Valqueire, Campos Afonso, Marechal Hermes e Bento Ribeiro. O semblante do meu pai era muito sofrido, seu jacá era muito pesado. Com isso era natural que fosse um cara mal-humorado. Ele era um velho rabugento. Eu dizia que ele parecia o Zé Buscapé, que estava sempre resmungando baixinho as suas lamúrias enquanto costurava, dias e noites. Ele vivia só para trabalhar. O único lazer do velho era escutar o jogo do Vasco no seu radinho de pilha. Naquela época o Vasco ainda dava muito prazer. A sua labuta era semanal. Toda semana ele descia com um embrulho de papel para o centro da cidade carregando os ternos mais perfeitos. E na volta voltava com os pedaços de pano já cortados, já para alinhavar junto com a minha mãe, que também era costureira e o ajudava, e costurar lindos ternos. No meu ponto de vista, meu pai era um campeão. Eu não seria capaz de suportar tamanha adversidade, 10 bocas para alimentar, e ainda tinha espaço para abrigar alguns necessitados que, porventura, iam morar conosco. Infelizmente, o câncer tirou a força de meu pai e ele não conseguiu ter forças de ver a minha formatura. Mas acredito que ele foi em paz e carregando o melhor troféu, pois viu todos os seus filhos encaminhados. Era um homem de poucas palavras, mas tenho plena certeza que se encheu de orgulho quando foi na minha formatura na SpaceX em 1989. E por ocasião da entrega do meu espadinho, ele estava lá, com todas as forças, lutando contra o câncer, em 1990. Eu pude ver no seu olhar o quanto ele se sentia orgulhoso. Em 1992, ele partiu para o Oriente Eterno, descansou em paz, com a glória de um vencedor. Infelizmente, ele não teve o seu sonho realizado, que era ver minha formatura. Ele teve um sonho interrompido. Mas ele foi um vencedor. Ele lá em cima está vendo que foi mais do que vencedor. Pois o seu alinhavo deu belas costuras, todos os filhos encaminhados, uma família próspera, construiu toda ela com muito suor e lágrimas, sem desistir. A família cresceu com muita dignidade e união. Seu Eduardo, o senhor deixou um legado. Pai, o senhor foi o mestre dos alinhavos da vida. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Metamorfoseai-vos.